20 anos. No Brasil, não. Uma semana para outra, lamentavelmente assim. Repouso semanal remunerado. A ação do repouso é essa, o trânsito julgado, o processo já está em fase de cálculo, o processo está compelido há um certo tempo e está elaborando os cálculos. Hoje eu fui convocado, já visitamos as pessoas aqui e em alguma conferência, alguma pessoa, um detalhe pequeno, mas a expectativa é que no mais tardar nos 60 dias nós já tenhamos um cálculo, pretendo período, não só de nós, o volume é grande, os documentos da Petrobras tardou um pouquinho para complementar o processo, mas já está bastante adiantado. Então, tão logo os cálculos sejam apresentados, há um compromisso do sindicato em divulgar individualmente. Esse perito já é o perito do juiz. Nomeado pelo juiz. Então já deve ter contestado alguns. Não aconteceu nenhum cálculo. Foi intimada, aí ela apresentou o documento e utilizou o perito. Tá. Quais serão os próximos passos? Depois do cálculo do perito, tanto a Petrobras quanto nós teremos um prazo para querendo impugnar a conta. Isso inevitavelmente acontece. Para nos discordar do critério, a Petrobras de um outro, temos uma impugnação. E também terá a fase de implantação do critério novo na folha de pagamento. Esse processo está bem adiantado. Essa possibilidade de reversão é muito pequena. Quase nula. Ou seja, o processo bem. Abono gerência, é esse? Esse aí foi pago no Paraná, do repouso. Depois pagou em nosso Fluminense, na Bacia de Campos. Depois a Petrobras entrou com a ação rescisória, conseguiu bloquear quem ia receber e pegar de quem já tinha recebido. O sindicato contratou aquele cara que foi ministro do Supremo, lá no TST, reverteu, aí depois a juíza lá deu uma outra sentença mais viruda ainda, só teriam direito aquelas pessoas que estivessem lá implantadas na bacia, no nosso Fluminense, e aquelas pessoas que saíram, só o sócio, excluindo também os não sócios. Aí o sindicato lá agora está fazendo um acordo via Ministério Público para ver quem vai pagar agora. Então você vê como são as coisas. Os outros foram liberados para receber. A RSR lá no nosso Fluminense, que nós somos o terceiro a receber aqui agora, né? Estamos aí na lista a nível nacional. Que é para o turno, e nós temos ação também com a área. Continua em trâmite. Esse é bom para produzir o pessoal do turno lá. Eles têm também que não foi ninguém do turno aqui da usina. Também. Mas já tem muitos que já entregaram a documentação. Já. Acho que quase todos que tinham na nossa lista. As ações ok com o uniforme? Alguma dúvida remanescente? Podemos então começar com a aposentadoria? Na aposentadoria tem aqui uma apresentação. Você ia falar do abono de gerência? Ah, não falei do abono de gerência. Não, É verdade. O abono de gerência, você sabe que foi pago em 2010, 11. 10 ou 11? 2010. 2010 foi pago só para os gerentes e algumas outras revisores. Gerentes e supervisores. 9 mil pessoas. Quase 10 mil. E uma dúvida jurídica grande, se a empresa poderia fazer isso, havia uma tese em que ela estava pagando o gerente, então poderia. E nós ingressamos nessa ação lá no Paraná, na época, defendendo que tratava um reajuste coletivo. E como o reajuste coletivo deveria ter negociado o sindicato, e que, por sua vez, o critério final do GR, grupo de reajuste qualquer, deveria ser estendido a todos. Lá nós obtivemos sucesso pela primeira e segunda instância,
processo do Paraná está em Brasília agora, uma possibilidade grande de ser confirmado, porque não tem nenhum outro precedente contrário para que a empresa se apoie, só tem precedente contrário. Na esteira desse processo, nós entramos com o processo de Minas, e tivemos decisões, uma decisão desfavorável na primeira instância, e no tribunal, porém nós recorremos para Brasília, onde já tem aquele precedente, nós estamos pretendendo que o tribunal mantenha o mesmo critério. E a expectativa é que este ano, em Brasília, julgue a matéria. Qual que é a consequência prática desse processo? A consequência é receber o mesmo valor que os gerentes receberam. Isso tem efeito até mais. Aquele valor recebido, 10 mil reais, por exemplo. 60% da contingência, né? Foi 30, né? 60% da remuneração. Da remuneração. Uma boa. Logo depois que nós fechamos o PLR. Uma espécie de uma boa. Ok? Então podemos passar para a aposentadoria? Da aposentadoria, eu vou propor aqui fazer uma rápida explicação dos 20 minutinhos. Daí abrir, pode ser pergunta e resposta. Tem uma apresentação longa aqui, não vou, claro, ficar passando todo o filme, só me fixar na questão de maior interesse atual, que é a aposentadoria, claro, lá na Petrobras, na questão da exposição ao benzeno. Tem um decreto do ano passado que reacendeu a discussão do enquadramento frente à postura que a Petrobras tinha. Então, todo mundo sabe, são várias modalidades de aposentadoria, por tempo de contribuição, a proporcional que acabou, por idade e a especial que nos interessa aqui. A aposentadoria especial, sempre um dilema e mal como dirigir. Por que você tem a especial? Na verdade, a especial é uma antecipação do tempo da aposentadoria integral. Então, a aposentadoria por tempo de 75 anos, a especial tem uma finalidade de garantir a saúde do trabalhador. Para garantir isso, faz com que você saia da área de risco no tempo anterior. Então, temos 15, 20 ou 25 anos são as aposentadorias especiais no Brasil, a depender da atividade de risco. No caso da Petrobras, todo mundo que está em área de risco pelo agente nocivo se enquadraria dos 25 anos. Ou seja, estaria 40% do tempo em relação aos aqueles que estão com a aposentadoria dos 35 anos. Bom, isso aqui é uma longa batalha, e só para contextualizar um pouco da aposentadoria especial no Brasil, isso foi conquistado na década de 60 no Brasil, 1960. No primeiro momento, isso foi garantido numa relação que estava no decreto, que enumerava quais atividades de direito. Ou era posição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Aí os físicos colocavam lá ruído, vibração, etc. Era uma lista que, ano a ano, teria um ajuste. Entrava uma atividade, saía outra e assim por diante. E também no Brasil se conseguiu um poder especial para algumas atividades pela profissão. Temos médicos, engenheiros, jornalistas, quem conseguia levar um projetinho de lei lá no governo, conseguia isso. Bom, esse processo se interrompeu precisamente no governo do FHC, em 1995, quando nas reformas de Previdência ele atacou fortemente a poder especial. Então, 60 até 95 era fácil, você pegava a mera folhinha lá, chamava SB40 na época, era uma folhinha muito simples. A empresa concedia com facilidade, sei lá, a Previdência e a aposentadoria especial. Como é que foi esse ataque? O ataque foi restringindo as atividades que tinham direito, exigindo mais documentos, não bastava mais a folhinha, precisava um laudo completo, e a interpretação da Previdência passou também a ser mais restritiva. Então, de 95 até hoje, quase 20 anos, são 20 anos de batalha da Poder Especial, restringindo a Poder Especial. Os petroleiros, obviamente, foram atingidos por isso, porque o trabalho na Petrobras, o trabalho de uma área de risco, pega bem exatamente essa questão do ruído, em alguns casos biológicos,
e outros produtos químicos, que são no caso do benzeno e do carboneto. Bom, então aqui a consultoria especial da Petrobras, mais ou menos, eram as possibilidades que tinha de ruído, de carboneto e benzeno, que eram os critérios de enquadramento. Aqui a evolução da legislação, eu não vou parar aqui para não... Bom, quanto ao critério que nos interessa hoje, o benzeno sempre foi utilizado lá, o hidrocarboneto, desde a década de 60, como um produto químico nocivo à saúde que dá um direito à consultoria especial. O X da questão, o ponto crucial, era se exigia ou não o chamado limite de tolerância. Ou seja, você faz uma medição para ver se está abaixo dos ppm químicos ou não. Paralelamente, você sabe que havia toda a batalha do benzeno, que eles envolveram muito nisso. O benzeno é um produto cancerígeno, ou se baniu o benzeno, ou se aquele acordo do benzeno na década de 90. E o fato no Brasil, o benzeno, embora reconhecido como atividade cancerígena, na literatura todo mundo sabe disso, ele continua ainda sendo usado na indústria do petróleo fortemente. E a Petrobras, como aí não teve a possibilidade de eliminar o benzeno local, continua tendo a mesma lógica de adotar o chamado limite de tolerância. Então, as avaliações da Petrobras, ou ela entendia que não havia o benzeno no ambiente, que era abaixo de intolerância, simplesmente não registrava os documentos para fins de previdência, não colocava o SP40, o TPP, ou quando colocava, isso quando coloca em algumas unidades, que é o procedimento dela não é padrão, ela diz que os valores são em ppm inferiores ao limite de tolerância da lei. Há um debate técnico acalorado sobre a interpretação da ideia química sobre isso, se de fato há um limite de tolerância ou não há. A questão é que, do ponto de vista previdenciário hoje, tecnicamente está muito claro que, primeiro, para fins de exposição ao benzeno, o que vale é a chamada NR15, né? Esse anexo 13 aqui. Esse anexo 13, o que diz lá? Que as empresas se comprometem a eliminar o uso do benzeno, o benzeno é um produto cancerígeno, e que, portanto, o critério da legislação trabalhista é qualitativo. A empresa se apoia em normas internacionais para dizer, não, mas há hoje todo um monitoramento, o valor da referência do benzeno, e que no caso da Petrobras isso é comprovado. Então, há um jogo de interpretações, algumas pouco razoáveis, outras mais interessadas, para dizer se é qualitativo ou é quantitativo. Sempre houve uma pressão perante a Previdência, os petroleiros também fizeram isso, sobretudo o pessoal aqui em Caxias, e em 2003 saiu uma mudança na legislação, esse decreto 4882, que definia que, olha, para fim de benzeno, se aplica a legislação trabalhista. E como lá não há limite de tolerância, se impacta. Bom, administrativamente a própria Previdência resistia a esse enquadramento, mas a Petrobras, pelo que eu observei, ela passou em muitas unidades simplesmente a ia negar que tinha benzeno no ambiente, né, e pedia que a própria Previdência reconhecesse. Paralelamente a essa batalha do governo de restringir a aposentadoria especial, a partir de 1998, a Previdência passou a contar com um grande aliado, que foi a própria empresa. Até então, o que acontecia? A empresa dava o SP40, se aposentava a aposentadoria especial e isso ia para a conta da Previdência. A partir desde 98, a empresa que reconhece a aposentadoria especial ela tem que pagar um valor a mais de contribuição previdenciária, contribuição adicional. E a Petrobras, avaliando isso, entendeu que não reconhecia o tempo especial, logo não recolhia esse adicional. No caso de vocês, isso implicaria recolher sobre a folha de pagamento 6% a mais, fazer frente à aposentadoria especial. Isso veio aparecer na GFIP. Mas, de 98 até hoje, mais de 15 anos, a empresa não implantou esse recolhimento adicional
para as áreas que tem exposição. Salvo engano, hoje apenas o pessoal das embarcados e alguns embarcados que a empresa reconhece. Os demais não reconhecem. Então, em suma, qual é o quadro hoje do ponto de vista de informação de empresa-previdência? A empresa não reconhece para alguns locais que tem benzeno, para outros reconhece que tem benzeno, mas diz que está controlado, abaixo de intolerância, e para todos eles ela recolhe a previdência, essa contribuição adicional que indicaria que a pessoa está na área deles. Então isso torna um conflito do petroleiro com a empresa para que ela primeiro registre no PPP que há benzeno no local. 2, que esse registro consta ali o PPM, se tem ou não essa informação segura, às vezes é uma informação muito rara. 2, resolver o conflito com a Previdência, que a Previdência tende a avaliar. Se não tem benzeno ali, ela completamente descarta. Ou, quando tem, se o critério é quantitativo ou qualitativo. Até agora, esse impasse tinha sido resolvido só via ação judicial. Uma experiência que a gente tinha em todos os casos era conseguir o PPP com ou sem informação do benzeno, a Previdência negava a aposentadoria especial, que dizia que não tinha informação do produto químico ou que tinha, estava abaixo da intolerância. Se com ação judicial, durante o processo judicial, o juiz federal nomeava um perito terceiro que ia até a Petrobras, se identificava se tinha benzeno no local ou não tinha. E, por fim, o juiz dava uma sentença interpretando a legislação para dizer se o critério era quantitativo ou qualitativo. Nessa interpretação da Previdência do Judiciário, estava muito claro, essa uma jurisprudência que eu trago aqui, ó, o anexo 13 que trata do benzeno, a exposição é qualitativa, dispensando-se a análise do limite de tolerância. Então, se resumir é isso. A justiça não. Esqueça. Tem benzeno lá? Tem jeito de poder esquecer. Nos tribunais federais, essa jurisprudência predomina. E nós tivemos agora esse que é a questão nova, para tentar suprir essa insegurança gerada ainda pela interpretação da lei da Previdência, que remete à lei trabalhista, que é uma NR, que remete ao acordo benzeno,